Olá! Aeroportos são a preocupação de quase todo mundo para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. O governo quer abrir o capital da Infraero e também quer a operação privada dos aeroportos, solução que repassaria custos e agilizaria as obras. Mas parlamentares da oposição e aliados questionam o regime de concessão, modelo atraente para as grandes companhias. O Expressão Nacional de hoje discute o desafio de melhorar a capacidade dos aeroportos brasileiros até 2014. Participam do debate o líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná. Ele faz parte da Comissão de Turismo. O deputado Giroto, do PR do Mato Grosso do Sul, ele é relator da subcomissão que discute os investimentos nos aeroportos. E Naldo Soares, da ONG Contas Abertas, que já foi auditor da Infraero. Teremos ainda a participação por telefone de Kleber Zanchin, especialista em infraestrutura. A Infraero, a ANAC e a Secretaria de Aviação Civil foram contatadas pela nossa produção, mas não mandaram representantes para o debate. Vamos assistir a uma reportagem sobre a situação dos aeroportos no Brasil? Depois de mais de 60 anos, a Copa do Mundo volta a ser disputada no Brasil. E logo em seguida, em 2016, será a vez de mais um evento de grande porte, as Olimpíadas. Juntas, Copa e Olimpíadas vão atrair visitantes do mundo inteiro, pressionando ainda mais a estrutura aeroportuária do país. A situação já é de estrangulamento em vários aeroportos, como o de Congonhas, em São Paulo. Hoje, ele tem capacidade para atender 12 milhões de passageiros por ano. Mas a demanda já ultrapassa os 13 milhões. Nos demais aeroportos, a situação se repete. São necessários investimentos urgentes para adequar uma demanda que já cresce de 10% a 12% ao ano. Além da Copa e das Olimpíadas, outro fator desafia a estrutura dos aeroportos brasileiros. É o crescimento da economia. Com mais dinheiro no bolso e com passagens mais baratas, o brasileiro está viajando mais de avião. Uma bola de neve que não para de crescer. Em 2008, 113 milhões de pessoas utilizaram os aeroportos brasileiros. 3 anos depois, o número já é bem maior. Somente no primeiro trimestre desse ano, já foram contabilizados mais de 40 milhões de passageiros. Um desafio cada vez maior nas mãos do governo federal. A maioria das obras de ampliação dos aeroportos ainda nem começou. Para agilizar e modernizar os trabalhos, o governo pensa agora em atrair investimentos privados. A ideia é fazer contratos de concessão nos aeroportos mais rentáveis. Já há estudos considerando a entrega para a iniciativa privada dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, do Galeão, no Rio de Janeiro, e também do aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu vou então para o deputado Giroto. Deputado, o senhor o senhor faz parte da comissão que discute os investimentos nos aeroportos. São 12 as cidades com investimentos para o Mundial. Me parece, pelos relatórios que eu li, que a situação de Viracopos, em Campinas, e do Galeão, no Rio de Janeiro, estão mais ou menos adiantadas. Mas são 12 cidades. O senhor pode fazer um panorama de como andam essas obras? Eu acho que, na verdade, não estão adiantadas. Elas estão atrasadas. A Copa do Mundo foi anunciada no Brasil há 1 ano. E há 1 ano nós esperamos chegar num momento como esse, para que hoje se discuta aí uma medida provisória para criar um regime diferenciado de contratação para dar agilidade na aplicação dos recursos. Mas por serem cidades grandes, São Paulo e Rio de Janeiro, não seria mais fácil que uma empresa grande se interessasse pela concessão, diferentemente das outras cidades? Eu fico preocupado com isso. Quando você concede, a Infraero hoje tem 65 aeroportos sob a sua responsabilidade. Quais são rentáveis e quais são mantidos pela rentabilidade dos outros? Isso, na verdade, o governo ele faz uma relação equânime para subsidiar aquele que é tão importante no transporte aéreo, mas não dá uma rentabilidade alta, e aquele que dá uma rentabilidade alta. Se nós fizermos um regime de concessão só nos aeroportos rentáveis, como é que ficam os aeroportos de outras capitais tão importantes para o país e que não dão rentabilidade? O senhor já fez a pergunta que eu ia fazer para o deputado Rubens Bueno. Como atrair o capital privado nesses aeroportos que são menos atrativos?
Olha, primeiramente preciso dizer que não se faz nenhum tipo de concessão, privatização, sem um marco regulatório. Isso é fundamental. Quer dizer, se o governo vai entregar à iniciativa privada a exploração de um aeroporto, deve ter um marco regulatório muito claro daquilo que são direitos e deveres e, sobretudo, a fiscalização permanente do governo e do Poder Legislativo, os tribunais que estão aí já constituídos. Mas também é preciso dizer que dos aeroportos que nós temos hoje, e aí quando se fala, e o deputado Giroto lembrou, que tem aeroportos que não têm rentabilidade, todo o levantamento que se faz se tem um aeroporto que dá grande rentabilidade, ele leva como também um peso, um ônus, aquele que não dá tanta rentabilidade, para ele fazer o mesmo serviço. Ou seja, você tem que dar um equilíbrio para não ser também só, vamos dizer em termos mais fáceis de falar, o filé mignon. Ou seja, a empresa que assumisse, por exemplo, o Galeão ou Viracopos teria, em contrapartida, que assumir algum outro aeroporto de uma cidade pequena, por exemplo. Pequena, exatamente. Como hoje tem em vários estados, tem a questão do pedágio. Não é só aquela que dá resultados, né, das rodovias federais, conhece bem. Nós temos aí um número de 20 mil a 30 mil quilômetros rentáveis. E tem 150 mil não rentáveis. Então tem que assumir o rentável e também aquele que não é rentável. Esta busca desse equilíbrio faz com que a iniciativa privada possa participar e participar também ajudando o país a crescer e um outro segmento fazer a economia melhorar. Então acho que é um conjunto de fatores que deve ser levado em conta. E é preciso dizer, né, que o governo que demonizava sempre durante 8 anos a privatização, agora assume por sua incompetência. O Giroto falou de 1 ano, mas é bom lembrar bem, o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo no dia 30 de outubro de 2007. São 3 anos e meio. E o governo não se preparou, né? E agora vem com medida provisória de afogadilho para colocar o Congresso Nacional sob suspeição nacional ou dizendo que nós, da oposição, estamos contra a Copa do Mundo no Brasil. E a verdade não é esta. A verdade é que o governo mostrou incompetência ao planejar a Copa do Mundo, deixando para o... Hein? Para o senhor concluir. Sim, deixando o próximo governo, talvez imaginando que fosse perder a eleição, para que o próximo governo recebesse o governo com a dificuldade de preparar a Copa do Mundo, seja com estádio, seja com mobilidade urbana, ou seja com as condições dos aeroportos brasileiros. Perguntar a opinião do Hinaldo, que já fez parte da Infraero, quais são as situações mais complicadas nessas 12 cidades? A questão é a definição da receita comercial, que ela está limitando nessa concessão uma parte dessa receita comercial. E eu não sei se isso vai despertar despertar para os empreendedores, para os investidores, para os diversos interessados, bancar essas concessões. Em que cidades, por exemplo? Quais são as mais problemáticas? Todas elas têm esse problema, porque a receita comercial que está sendo tratada na modelagem da concessão, ela é uma receita com muito assemelhada à receita de shopping. É uma receita que não é atividade fim aeroportuária. Então, na verdade, isso não representa absolutamente nada. Vamos trazer Campinas, por exemplo, que é um aeroporto que tem um terminal de carga logística fantástico e que é uma referência. Por quê? Porque está integrado à balança comercial. Ou seja, o transporte de cargas de importação e exportação pode gerar nesse aeroporto de Campinas um resultado, vamos dizer, já tem lucratividade, já tem uma performance econômica muito satisfatória. No entanto, isso não está no meio desse pacote da concessão. Como nós não temos um edital ainda de concessão, iniciaram esse processo, com o aeroporto de Natal, que é um aeroporto que é deficitário, apesar de ser ponta na questão do turismo, mas isso a médio e a longo prazo. Mas pelo que eu entendi, desculpe interromper, na licitação, é dúvida se vai haver, inclusive, tempo para licitação, tempo hábil, mas na licitação e na concessão, todos os serviços vão para a empresa que se disponibilizou a colocar os serviços para o usuário, para quem vai entrar no avião, para importação e exportação. Ou seja, o senhor falou em shopping, por exemplo, exploração das lojas, da cafeteria, tudo isso faz parte do modelo concessão, certo? Perfeito. A questão é que está sendo tratada na modelagem
que não sei se ela é representativa da própria empresa ou do governo, da questão das receitas comerciais de shopping. As outras questões da receita comercial, só para você ter uma ideia, a receita comercial, ela se compõe de aluguel de lojas, estacionamento, espaço de restaurante, pátio da guarda de aeronave, chamado de hangar, receita de terminal de carga. A receita mais importante nessa questão, em um aeroporto pontual, que é Campinas, realmente ela é interessante. Mas para uma nos concessão. outros? Mas nos outros não é, porque Campinas é polo de recepção de importação e exportação. Esse é um grande nicho, na minha visão. Mas isso não está sendo trabalhado, pelo menos na modelagem que está sendo publicado pela mídia. Vai ser trabalhado, deputado? Tem que ser trabalhado. Na verdade, como o deputado Rubens disse, o modelo de concessão através de uma PPP, ele tem que ser trabalhado, essa modelagem, para ter um equilíbrio econômico. Senão não se faz, não é, deputado? Senão você não concebe. Eu acho importante você desonerar o Estado com a concessão, mas bem equilibrada, não pode ser feita de afogadilho, senão nós nos perdemos, como o deputado Rubens disse. Tem que ser modelada. Há tempo para licitação? Já falta pouco tempo. Já teve bastante tempo, né? Imagine você ter aqui cerca de 42 meses, né? Houve tempo muito de sobra, até para mandar um projeto de lei, para que a sociedade fosse ouvida, audiências públicas, envolver auditores, figuras da sociedade, engenheiros, quer dizer, tempo houve de sobra. Né? Agora tem uma medida provisória para salário de médico residente e salário para advogado da União, né? Onde ali se embute um contrabando, né? É um verdadeiro jabuti, que se coloca ali, onde tem 4 artigos, passa a ter 51 artigos. E vamos votar isso de afogadilho no plenário, sem nenhuma consistência maior de discussão com a sociedade. Esse é o modelo que nós temos aí, que nós estamos vivendo, lamentavelmente. E era uma acusação tão grave que fazia com os governos anteriores do excesso de medidas provisórias. Nunca houve tanto excesso como agora. Quer dizer, eu brinco um pouco com a liderança do PT na Câmara, eu digo assim que os tucanos usaram o cachimbo, agora o PT está com o bico torto de tanto usar o cachimbo tucano com relação à medida provisória. Não é possível que a gente vai conseguir desmoralizar a atividade parlamentar, enquanto sua autonomia, enquanto a presença da sociedade aqui, que é o Fórum do Debate Nacional. Eu vou perguntar para o Hinaldo exatamente uma questão que chegou de uma telespectadora do Rio de Janeiro. O nome dela é Renata Gonçalves. Ela quer saber quanto que ela vai pagar no final das contas, porque ela viu a imprensa dizendo que a tarifa subiria de 30% a 100%. Olha, para você ter uma ideia, essa questão da tarifação aeroportuária no Brasil é uma das mais caras do mundo. O Brasil deve estar entre os 3 países do mundo com tarifação mais cara, mais, vamos dizer assim, um nível até de explorante mesmo. Quando você fala de tarifação, é a taxa de embarque? É a taxa de embarque, que é uma receita que compõe a receita de voo. Que a receita de voo ela é composta da taxa de embarque, da taxa de pátio dos aviões, das diárias das aeronaves esses são os três elementos, vamos dizer assim, que geram um crescimento da receita, o incremento da receita da própria Infraero. Acho que o nível da taxação já chegou ao limite. A atividade privada que vier para aumentar a taxação de embarque é extremamente Mas vai aumentar. Preocupante. Porque se o serviço vai melhorar, esse é o objetivo da concessão, não é? Mas ela não está incluída. O preço acompanha. Mas ela não está incluída na modelagem da concessão. Está se falando em receita comercial parcial, que é a receita de shopping. Eu vi aqui um artigo, uma matéria que saiu hoje, sobre privatização. Privatização dos aeroportos no andar dessa carruagem, no tempo agora. É impossível. Só para vocês terem uma ideia, eu auditei no BNDES todo o processo da privatização do governo do Fernando Henrique. E daí eu verifiquei o seguinte, o BNDES ele contratava 2 consultorias. Uma que avaliava o patrimônio da empresa, direitos, deveres e passivo, e a outra que fixava, pelo valor atual, pelo fluxo de caixa,
o valor daquela empresa ser privatizada. Só isso, a contratação do BNDES para fazer essa modulagem levou 180 dias a 1 ano. Nós estamos há 3 anos da Copa. Como vai privatizar isso? Não há tempo eu quero entrar no estudo do IPEA, que evidencia que 17 aeroportos em 20 analisados estão em situação crítica ou preocupante. O IPEA diz que não há tempo hábil para que todas as obras sejam feitas até 2014. Como que o senhor responde? Eu acho que é um dado que eu não respeito muito, porque veja só, olha, o que nós temos que avaliar, o crescimento do transporte aéreo, não é? Nós tivemos um crescimento de 2003 para 2010 de 117%. Passamos aí de 70 milhões para 150 milhões de passageiros. Uma coisa é o transporte, a outra coisa é a aplicação. Eu acho que é muito sem muitos dados para você fazer uma afirmação. Você não pode, se nós tivéssemos um regime de contratação rápida, né, através da 866 ou algum deputado, né, que fosse um regime de contratação como nós fazemos hoje, a contratação que é um modelo internacional que hoje nós usamos no Brasil para recursos de empréstimo de bancos internacionais, mas que fosse discutido, criado subterfúgios para que nós pudéssemos aí ter um controle, eu não vejo motivo para ter preocupação em relação a terminar, a cumprir prazo. Agora o tempo passa, nós estamos passando, não é? Essa medida provisória que nós não concordamos, não é? Pelo menos nós dois estamos aqui sem concordar, porque na verdade ela não deixa clara a forma de controle dos recursos, de aplicação dos recursos, não é? Eu não concordo com o IPEA, eu acho que tempo dá. O senhor quer intervir? Eu queria fazer uma colocação, desculpe, nobre deputado, nós três. Esse regime diferenciado de contrato, que chama-se de flexibilização da 866, realmente é um absurdo. É o que é vamos dizer, uma criatura assim, meio nefasta, criada com base no pregão e criando facilidade. Só vou citar um exemplo só. Imaginem vocês que é pactuado um contrato. E esse contrato tem prazos de entrega, porque tem um cronograma físico-financeiro. E daí eu vou renumerar o contratado por ele preencher essas metas ou antecipar essas metas. Isso fere um princípio chamado de eficiência, do artigo 37 da Constituição Federal. O que eu pactuei, eu tenho que cumprir. É mais do que dever, não é eficiência. Então isso realmente é um absurdo. E tem, Reinaldo, tem ali outros aspectos também que nós estamos acompanhando, que o Ministério Público Federal já disse, através de um documento, de uma nota técnica, que é inconstitucional a proposta apresentada na medida provisória 521, com relação às licitações. E cita ali, inclusive, alguns pontos. A questão, por exemplo, de a obra não ter um limite de custo. Quer dizer, que se com toda a exigência que existe hoje na legislação, já temos irregularidade de toda ordem, escândalo por todo canto, imagine se você flexibilizar ao ponto de não ter limite de custo. Então, como as obras estão sendo feitas agora, de licitação, de afogadilho e tal, o que é que vai ocorrer? A obra vai sofrer aditivos ao longo do tempo, vai ter um custo absurdo, e a obra vai deixar muito a desejar com relação à qualidade. Mas agora é importante definir também que o critério de concessão dos serviços ainda não foi definido, não, né? De forma alguma. É o que não, da concessão, sim. Eu estou dizendo com o efeito da licitação. E tanto é verdade que tira do texto aquilo que chama de projeto básico. O engenheiro conhece, né? O projeto básico de engenharia. Eles estão eliminando o projeto básico de engenharia, que é base para licitação. Estão colocando a palavra anteprojeto e não diz o que é anteprojeto. Deputado Giroto, antes da gente pedir um intervalo. Nós aqui concordamos com a mesma posição, não é? Mas o que o deputado Rubens está dizendo é o seguinte: o processo turnkey, eu faço o projeto, a empresa, né, faz o projeto, coloca o seu preço, executa, se autofiscaliza, sem critério. Na verdade, o governo tem que ter um projeto, é dele o projeto. O orçamento tem que ser dele. É ele que regula aquilo que ele quer contratar. É isso que é importante. Eu vou pedir só um rápido intervalo. Só um segundo, eu gostaria de acrescentar, até para não pegar. Bem rapidamente, que a gente está no finalzinho do primeiro bloco. Rápido. Eu acho que essa questão, ela descumpre os artigos mais importantes da 866. O artigo 3º, o artigo 6º, que é o projeto básico, o artigo 7º, combinado com o artigo 12, que são
os requisitos, as regras, inclusive o impacto ambiental da obra e também a grande questão, quem quer a obra escolhe a forma de fazer, eu quero assim e assado, não o terceiro vir fazer da maneira que quer. Eu vou voltar com esse assunto daqui a pouquinho, o Expressão Nacional faz um pequeno intervalo.